Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Já estamos na nossa 8ª aula para o 7º ano do ensino fundamental e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uns dos povos mais antigos de todo o nosso território americano, certo? A gente vai falar sobre as civilizações pré-colombianas e como que elas se formaram dentro de todo esse território do continente americano. Já adianto para vocês que, logicamente, não tem como a gente falar de todas as civilizações pré-colombianas, por isso que a gente vai se limitar a falar um pouquinho sobre as 3 que são mais desenvolvidas nesses aspectos históricos, que são os astecas, os maias e os incas, certo? E aí, numa outra oportunidade, a gente fala das demais civilizações. Mas vamos lá, observem aí. Ao contrário de outras culturas, os povos que habitavam todo o continente americano nessa época, como os Tupi-Guarani no Brasil e os Sioux nos Estados Unidos, astecas, maias e incas são considerados construtores de civilizações, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de materiais, o que os possibilitou a criação de cidades, de sofisticados sistemas de irrigação, plantio e outros elementos. Além disso, esses 3 povos também conseguiram criar seu próprio sistema de escrita e várias composições artísticas, das quais se destacam as grandes pirâmides de Tenochtitlan, na capital do Império Azteca. E aí tem uma imagem que é uma ilustração de como seria esse chamado Templo Maior, que é um templo que faz parte desse Império Azteca, certo? Mas o que é mais importante a gente ressaltar antes de falar individualmente de cada um desses povos é que eles são chamados de pré-colombianos, pois eles se encontravam nessas regiões num período anterior à chegada de Cristóvão Colombo, certo? Então, quando Cristóvão Colombo chega às Américas e descobre as Américas, marca o fim desse chamado período pré-colombiano. Então, é a partir desse contato, dessas civilizações com os europeus, certo? Que estão nessas grandes navegações e acabam por chegando aqui no continente, que passa a não ter mais a existência e o domínio de todos esses valores que essas civilizações vão construir ao longo de muitos e muitos anos. Então vamos lá conhecer individualmente um pouquinho de cada um dessas 3, certo? Vamos lá, observe. Os maias, primeiramente. Os maias eles surgiram por volta de 1200 anos antes de Cristo. E sua cultura passou por 3 períodos. Considerado uma das civilizações mais avançadas do México pré-colombiano, os maias criaram um complexo sistema matemático e realizaram complexos cálculos astronômicos. Governados por sacerdotes, comercializavam sal e produziam e possuíam uma estrutura social muito fechada. Como eram excelentes astrônomos, criaram calendários onde podiam conhecer as datas dos eclipses e estações do ano. Tudo isso era fundamental para a realização das atividades agrícolas e dos rituais aos seus deuses. Os maias, eles eram umas civilizações que se encontravam principalmente ali na região sul do atual México e também na região da Guatemala. Então toda essa região da América Central, que a gente está falando especificamente, era onde essas populações maias elas viviam, certo? Eles foram muito importantes na construção de todas essas formas de civilizações, porque esses 3 povos, na verdade, eles tinham essas organizações de civilizações
muito bem definidas dentro da sua sociedade. Então, eles tinham essa organização social, eles passavam a ter um chefe, um rei, um imperador, enfim, que seja. Eles tinham os escravos, eles tinham quem fazia a colheita, eles tinham quem fazia o plantio, quem fazia o sistema de construção. E no caso específico dos maias, eles eram excelentes astrônomos, eles tinham um conhecimento do céu, da lua, do sol, das estrelas, bem avançado para aquele período. Então, se a gente pensar que a gente está falando de uma civilização que viveu há 1.200 anos antes de Cristo e que se perpetua até quase que após a chegada de Cristóvão Colombo, que é no ano de 1490 depois de Cristo. Então, são muitos e muitos anos que essas civilizações tiveram para se desenvolver nesses territórios, certo? Então, os maias, eles eram excelentes astrônomos e servia esse conhecimento da astronomia também para o plantio, a colheita, o cultivo e tudo mais, para a agricultura no geral. Vamos aqui observar algumas fotos dessa civilização. Aí a gente tem aqui uma representação de uma espécie de vila da sociedade maia. Aqui é uma pirâmide também feita por essa sociedade maia, e aí a gente já tem noção de como essa sociedade era uma sociedade também desenvolvida por ter esse conhecimento arquitetônico para um período que a gente está falando de muitos e muitos anos atrás. Então eles tinham esse conhecimento arquitetônico muito grande. E aqui é uma foto que ilustra um pouco de como que vivia a civilização maia. A gente tem ali atrás uma espécie de cultivo de algum produto, e a gente tem aqui eles nessa espécie de jangada, que era como eles faziam a colheita e traziam para a cidade, certo? Então, basicamente, são as características principais dos maias. Vamos ver um pouquinho dos outros dois. Os astecas. O Império Azteca possuía um sistema com forças sociais e uma estrutura de vigilância. Além disso, desenvolveram um sistema educativo exemplar e foram excelentes construtores, seguindo tendência dos povos anteriores, como os olmecas, toltecas e maias. O povo asteca se organizava como um verdadeiro império e cobrava tributos dos povos subjugados. Cultivavam amendoim, milho, tomate, cacau para fazer o chocolate, feijão, abóbora, pimenta, melão, abacate e comercializavam artesanato com as populações vizinhas. Os astecas também viviam nas regiões da América Central, ao norte, mais ao norte do México, certo? E aqui tem uma representação do centro de Tenochtitlan, que foi feita pelo artista plástico mexicano Diego Rivera, que é uma espécie de como funcionava o centro dessa cidade, que era a capital do Império Azteca. Para vocês terem uma ideia como era um império gigantesco, somente a capital abrigava cerca de 100 mil habitantes. Então, é um número muito grande, isso para a gente falando de um período em que, historicamente, a gente acha que apenas a Europa era desenvolvida e a América e o restante do mundo, o máximo que tinham eram nativos, índios, que viviam da colheita e, enfim, eram nômades, mas não, a gente tem sim sociedades extremamente desenvolvidas aqui no nosso continente. Aqui outra imagem, que é um mural também de Diego Rivera, que mostra a cidade de um outro aspecto, certo? Também a capital, que é o Palácio Nacional do México, atual região do México. Terceiro, os Incas. O Império Inca, por sua vez, desenvolveu-se por volta do século 7 d.C., 12 depois de Cristo. Os Incas formaram o maior império da América pré-colombiana, com administração, política e centro de forças armadas. Sua capital era Cusco e, tal como os astecas e maias, também cultuavam especialmente a divindade solar.
O rei Inca, que, além de sacerdote, era também chefe militar, era considerado o Filho do Sol. Um dos pontos mais impressionantes da organização do vasto território Inca era sua complexa conexão de estradas que varavam os altos picos da Cordilheira dos Andes por meio de pontes feitas engenhosamente de cipós e madeira. Os Incas eles já viviam mais na região da América do Sul, principalmente na região do Peru, cuja capital do Império Inca era a atual cidade de Cusco, certo? Que é uma cidade que fica no Peru, inclusive pertinho da gente. Vamos ver algumas imagens. Aqui é o monumento de Machu Picchu, que além de ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, é conhecida como a cidade perdida dos Incas. Isso porque ela só foi encontrada por um pesquisador já agora no século XX, certo? Então é a partir desse encontro, desse monumento, que era uma cidade, funcionava como uma cidade, por isso que ela é considerada chamada de cidade perdida dos Incas, certo? Porque ela só foi encontrada já agora na nossa atualidade. É um dos maiores marcos de simbologia do Império Inca. É claro que a cidade de Cusco é totalmente construída com base na história da civilização Inca, bem como todo o Vale Sagrado que faz parte também dessa região do Peru. Mas Machu Picchu é a mais conhecida porque ela também é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E aqui tem outra imagem, que é o sítio arqueológico de Sacsayhuamán, que é um sítio que também fica próximo ali da região de Cusco, que funcionava como um campo militar para o Império Inca, certo? Então, basicamente, essas foram as 3 civilizações que a gente tinha para discutir na aula de hoje. Vamos fazer 2 questões para melhor entender o funcionamento de cada uma dessas civilizações, certo? Vamos lá, primeira questão. Os primeiros povos da América referem-se àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu. Também são chamados de, letra A, latino-americanos, com sua organização caracterizada pela formação de cidades e estados, o poder político era teocrático e hereditário. B, indígenas ajudaram na ocupação europeia do continente e no despovoamento de seus históricos habitats. Pré-cabralinos, grupos isolados, viviam da caça, pesca, coleta e da agricultura no período neolítico. Ou D, pré-colombianos é a denominação utilizada para os povos que já viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, expressão com grande peso etnocêntrico. Então, logicamente, a alternativa certa é a letra D, certo? Esses povos pré-colombianos que viviam aqui antes da chegada de Colombo. Segunda questão de verdadeiro ou falso. Temos 3 alternativas. Vamos lá. Primeira alternativa. A partir do povoamento da América e por milhares de anos, formou-se a diversidade dos povos americanos. E aí, verdadeiro ou falso? A partir do povoamento da América e por milhares de anos, formou-se a diversidade dos povos americanos. Falsa, certo? Não foi a partir do povoamento da América. A América ela já era povoada, já tinha habitantes, inclusive essas civilizações, antes mesmo dessa chamada colonização dos europeus, certo? Segunda alternativa, as mais importantes civilizações americanas foram na região Mesoamérica, os Olmecas, Astecas e Ari. Verdadeiro, também foram importantes nessa construção, certo? A dominação espanhola sobre a América alterou violentamente o destino da civilização Inca, assim como os demais povos pré-colombianos. Verdadeira também, certo? Toda a dominação altera toda a estrutura que essas civilizações tinham na nossa América. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até a próxima aula.